Todos conhecem as batalhas de Tours, Hastings e Crécy, mas a Idade Média teve muitos outros confrontos fascinantes pouco conhecidos. Hoje, no Real Crusades History, exploraremos 5 batalhas pouco conhecidas, mas fascinantes, da Guerra Medieval na Espanha durante as Cruzadas, na Terra Santa, Império Mongol, domínios mamelucos e outros. Vamos encontrar uma série de generais brilhantes e guerreiros corajosos, como Ricardo Coração de Leão, o valente rei da Inglaterra, Baibars, o feroz sultão mameluco, os monges guerreiros conhecidos como Cavaleiros Templários, os velozes arqueiros a cavalo dos mongóis, os soldados do Império Bizantino e muitos outros. Venha comigo, Jack Stephen Roberts, explorar as 5 batalhas mais fascinantes e pouco conhecidas da Idade Média. Sobre as cruzadas na Terra Santa, as batalhas de Antioquia, Hattin e Arsuf são mais destacadas. Os primeiros reis de Jerusalém lutaram para manter o domínio na Terra Santa diante de grandes exércitos sarracenos. Balduíno, segundo de Jerusalém, quase perdeu tudo ao ser capturado por seu maior inimigo. O número 5 é Balduíno II de Jerusalém contra o Atabeg al-Bursuk, a Batalha de Azaz em 1125. Balduíno II assumiu o Reino Cruzado de Jerusalém em 1118. Ele foi um dos cruzados francos originais que capturaram Jerusalém em 1099. Quando se tornou rei, já era casado. A esposa de Balduíno, Mórfia, era filha de Gabriel, rico senhor armênio de Melitene. Quando os cruzados chegaram, Gabriel aliou-se a eles, oferecendo sua filha em casamento a Balduíno. Embora viessem de 2 culturas muito diferentes, Balduíno e Mórfia mostraram ser um casal apaixonado. Eles eram devotados um ao outro. Enquanto muitos homens poderosos tinham amantes, Balduíno era plenamente leal à esposa. O Reino Cruzado de Jerusalém, na Palestina, era cercado por reinos muçulmanos e os cruzados lutavam frequentemente contra príncipes muçulmanos locais. Balduíno II foi nomeado rei durante uma luta. Os turcos ortúcidas ganhavam poder no norte da Síria, mas Balduíno II e seu exército os expulsaram. Mas os ortúcidas continuaram a ganhar força. O chefe ortúcida Balak estabeleceu poder no norte da Síria e entrou em conflito com Jocelino, conde de Edessa, vassalo de Balduíno. Em setembro de 1122, o conde Jocelino e seu cavaleiro Valerã foram emboscados pela cavalaria de Balak perto de Saruge, sudoeste de Edessa. Jocelino estava em menor número, mas ele e seu pequeno grupo tentaram revidar, investindo contra as fileiras de Balak. No entanto, o tempo piorou e fortes chuvas enlamearam o campo. Fouquer de Chartres relata que Jocelino, conde de Edessa, e seu parente Valeran foram capturados. Cerca de 100 homens de Jocelino foram mortos em uma emboscada do emir Balak. O aprisionamento de um dos mais importantes senhores do Reino Cruzado espalhou alarme entre os cristãos. O rei Balduíno foi ao norte inspecionar as defesas de Edessa com seus cavaleiros. Balduíno assegurou os castelos fronteiriços de Edessa e eliminou os bandos de ataque de Balak na região. Em abril de 1123, enquanto patrulhava o nordeste do condado, Balduíno recebeu uma notícia terrível. Como descrito aqui pelo cronista Ibn al-Athir Balak, senhor de Carput sitiou o castelo de Carcar. Os francos na Síria souberam da notícia, e Balduíno, rei dos francos, marchou com suas tropas para levantar o cerco. Temendo que Balak ganhasse poder ao capturá-lo, Balak foi ao seu encontro ao saber de sua aproximação. Eles lutaram e os francos foram derrotados. O rei e vários de seus principais cavaleiros foram feitos prisioneiros. Balak mal podia acreditar em sua sorte, agora mantinha o conde de Edessa e o rei de Jerusalém. Balak logo enviou Balduíno ao castelo Carput, onde o rei dividiu uma masmorra comum com seu amigo e vassalo Jocelyn. Foi certamente um momento difícil para os 2 velhos camaradas que lutaram juntos por tanto tempo. Com seus 2 principais líderes presos, o Reino Cruzado poderia ter caído no caos.
Isso não ter ocorrido prova a força das instituições políticas francas. Cavaleiros e clero do reino de Jerusalém agiram juntos para proteger o reino. O patriarca de Jerusalém Varmundo, o principal clérigo do reino e amigo próximo de Balduíno, convocou um conselho dos grandes homens para garantir a administração e decidir como ajudar o rei. Enquanto isso, Mórfia, rainha de Jerusalém e esposa armênia de Balduíno, ficou profundamente abalada ao saber da captura do marido. Na época, ela estava em Jerusalém com suas 4 filhas, da adolescente Melisanda à pequena Joveta, de 4 anos. Deve ter sido aterrorizante para a rainha e as 4 princesas. Mas Mórfia não se contentou em sentar e esperar. Ela convocou os recursos do seu próprio povo, reunindo um grupo de guerreiros armênios para enfrentar a crise. Primeiro, Mórfia enviou espiões às terras de Balac para descobrir onde mantinham seu marido. Os armênios souberam que Balduíno estava preso em Carput, uma fortaleza remota e protegida no centro do território inimigo. Felizmente para Mórfia, os armênios que ela reuniu eram muito furtivos. Foi criado um plano para que o grupo de Mórfia, com cerca de 50 armênios, se infiltrasse em Balac e tentasse libertar o rei de Jerusalém. Disfarçados de mercadores, os armênios foram a Carput e conseguiram permissão para entrar no castelo com outros comerciantes. Castelos tinham funções econômicas e militares, por isso era comum vendedores entrarem para negociar. Lá dentro, os armênios tiraram os disfarces, sacaram as espadas e atacaram a guarnição turca. Surpreendidos, os homens de Balac foram dominados e mortos rapidamente. Armênios libertaram Balduíno e Jocelyn da masmorra e deram espadas a eles. Balduíno, Jocelyn e os outros francos se juntaram aos armênios para invadir o castelo e matar o que restava da guarnição. Alguns cavaleiros francos ainda algemados derrotaram as tropas turcas surpresas. Logo, o rei e o conde tornaram-se senhores de Carput, contando com guerreiros armênios para defendê-la. Balduíno provavelmente agradeceu a Deus por ter uma esposa tão engenhosa como Mórfia. A conquista armênia de Carput foi um grande feito. Com uma pequena força, esses guerreiros infiltraram-se em um castelo fortificado, dominaram os defensores e assumiram o controle em uma operação brilhante. Mas agora a situação era perigosa. Carput ficava bem no interior do domínio de Balac, e Balduíno sabia que não poderia mantê-la por muito tempo. Logo, reforços turcos cercaram o castelo. Era só questão de tempo até Balac chegar sedento por vingança. Para piorar, o rei soube que o harém de Balac tinha mulheres armênias cristãs. Várias delas ajudaram na conquista do castelo. Na confusão entre guerreiros armênios, mulheres e francos recém-libertados das masmorras, o rei tinha muitas pessoas a considerar. Ele não podia tirar todos de Carput, pois seriam capturados e executados por Balac. Balduíno optou por enviar Jocelyn e 2 armênios para fugir do território de Balac e pedir ajuda aos Estados Cruzados. Se os cruzados conseguissem levar um exército até Carput, Balduíno pelo menos poderia resistir lá. Até que eles chegassem, Jocelyn concordou e o plano foi colocado em ação. É curioso que o rei não tenha saído do castelo sozinho, já que poderia ter feito isso facilmente. Em vez disso, ele preferiu ficar nessa situação perigosa com quem lutou bravamente por sua liberdade. Jocelyn e 2 guerreiros armênios desceram furtivamente os muros de Carput à noite e passaram sem serem notados. As forças turcas acampavam fora do castelo. Jocelyn e seus companheiros atravessaram furtivamente o domínio de Balac, escondendo-se de dia e avançando à noite. Finalmente, Jocelyn atravessou o rio Eufrates e entrou em seu próprio território, o condado de Edessa. Um camponês reconheceu Jocelyn e o recebeu alegremente, já que ele havia sido generoso com sua família. Com a ajuda desse camponês e de outros moradores locais, Jocelyn retornou à sua fortaleza de Turbacel, onde seus homens se alegraram com seu retorno. Jocelyn foi até Antioquia e exigiu que o patriarca Bernardo o ajudasse a reunir um exército para resgatar o rei. Porém, Bernardo recusou, dizendo que a missão era perigosa demais.
Irritado, Jocelyn enviou mensagem ao sul para Jerusalém, pedindo tropas para ajudar em sua missão de resgate. O patriarca, Varband, e o condestável logo reuniram as forças da cidade para apoiar Jocelyn na operação ousada. A recusa do patriarca de Antioquia em ajudar teve consequências, dando a Balac tempo para reagir ao golpe de Carput. Balac logo levou seu exército a Carput e cercou o castelo. Balac chamou o rei Balduíno nas muralhas do castelo, insistindo que, se apenas o rei entregasse a fortaleza, ele teria permissão para partir para suas próprias terras. Balduíno não confiava em Balac e sabia que o emir não o deixaria escapar facilmente. O cronista cristão Guilherme de Tiro relata a cena. O rei, porém, confiava na força da cidadela e esperava, com a ajuda dos que se uniram a ele, manter o local até a chegada de reforços. Ele rejeitou os termos e seguiu defendendo a fortaleza com vigor. Furioso, Balac usou equipamentos de cerco para bombardear as muralhas do castelo. Os armênios e os francos fizeram uma defesa valente, esperando o tempo todo ver Jocelino chegando com reforços. As máquinas de cerco de Balac venceram, romperam a muralha e os turcos invadiram o castelo. O emir foi impiedoso, reuniu todos os armênios, inclusive mulheres, e os jogou das muralhas do castelo para a morte. Só o rei Valerão e alguns francos foram poupados por serem valiosos demais para morrer. Deve ter sido devastador para o rei, que arriscou tudo para apoiar esses homens e mulheres heróicos. Balduíno devia estar se perguntando o que havia acontecido com o esforço de resgate de Jocelyn. Mal sabia ele que o patriarca de Antioquia, Bernardo, não havia conseguido fornecer a ajuda necessária. O rei Balduíno e Valerundo foram levados ainda mais para dentro do território de Balac, até a fortaleza de Harã. Enquanto isso, Jocelyn seguia com as tropas de Edessa e Jerusalém para descobrir o destino de Carput. Harã estava muito distante para um resgate. Desanimado, o conde Jocelyn retornou, provavelmente amaldiçoando o patriarca de Antioquia. Esse não era o final que a rainha Mórfia desejava após o sucesso inicial de seus homens. Ela deve ter ficado arrasada ao saber dos últimos eventos em Carput. Ainda assim, ela recusou-se a desistir e logo enviou uma mensagem a Balac pedindo para iniciar negociações pela liberdade do marido. Mas as coisas começaram a dar errado para Balac quando o emir de Membij, seu vassalo, se rebelou contra ele. Balac chegou com seu exército para conter a rebelião, mas foi atingido por uma flecha perdida e morreu sangrando em sua tenda. Balac murmurou que seu fim seria um desastre para os muçulmanos. Timur-Tash, parente de Balac, agora lidera os Ortíquidas. Timur-Tash era bem menos belicoso que Balac e só queria lucrar rapidamente com o rei Balduíno. Ele entregou o rei franco ao emir de Xizar, sultão, pedindo que ele negociasse um preço elevado com os francos. Para libertar seu rei, a rainha Mórfia uniu-se ao conde Jocelino em Edessa para organizar o resgate. Timur-Tash exigiu um preço alto. Queria 80.000 dinares e as fortalezas de Atarebe, Azaz, Cafartebe e Zardana. 20.000 dinares deveriam ser entregues antecipadamente. Entre os reféns de prestígio estavam a filha mais nova de Balduíno, princesa Joveta, e o filho de Jocelino, Jocelino, de 11 anos. Apesar das condições difíceis, a rainha e o conde aceitaram. A princesa e Jocelino seriam vigiados por sua própria comitiva de francos e armênios. Em Xizar, o emir sultão mantinha boas relações com os cruzados e Morfia, e Jocelino confiava que os reféns seriam bem tratados enquanto estivessem na casa do sultão. Após a entrega dos reféns, com o pagamento da primeira parcela, o rei Balduíno foi libertado e montou o mesmo garanhão em que foi capturado. Ele saiu de Harã em junho de 1124 e foi a Xizar visitar os reféns e encontrar o sultão. O rei constatou que os reféns e seus acompanhantes realmente recebiam acomodações luxuosas em Xizar.
O sultão recebeu Balduíno como hóspede de honra e ofereceu um banquete luxuoso. Balduíno partiu e, em agosto, chegou a Antioquia, onde reencontrou sua esposa e rainha Mórfia, e seu aliado, o conde Jocelino. Em Antioquia, o rei Balduíno tomou providências para cumprir os termos de seu resgate. Mais uma vez, o patriarca Bernardo de Antioquia foi um obstáculo. Os castelos prometidos a Timur Tax eram do Principado de Antioquia. Bernardo afirmou que Balduíno não podia entregá-los ao inimigo, de boa vontade ou não. Balduíno concordou com Bernardo e avisou Timur Tax, pedindo desculpas, que não poderia cumprir o acordo feito por sua esposa e vassalo. Timur Tax, muito mais brando que o falecido Balak, aceitou mudar o acordo e apenas pediu o restante do resgate. Balduíno estava sem fundos. Timur Tax mostrou fraqueza e Balduíno decidiu pressioná-lo mais. Ao lado do conde Jocelyn, ele atacou Alepo, centro do poder dos Ortaquidas. O cronista Fouquer de Chartres relata que Balduíno tentava forçar Timur Tax a libertar os reféns ou tomar a cidade, que enfrentava fome naquela época. Timur Tax negligenciou a defesa de Alepo, ficou na fortaleza Ortaquida de Mardin e ignorou os pedidos de ajuda da guarnição. Balduíno e aliados sitiaram a cidade por 3 meses. Desesperados, os defensores muçulmanos enviaram uma embaixada ao governante de Mossul, Atabeg il-Bursuki. Com Balak morto, Bursuki viu chance de expandir seu poder no norte da Síria. Bursuki logo enviou oficiais para controlar a guarnição em Alepo. Enquanto isso, Bursuki formou uma aliança com o poderoso emir de Damasco e, combinando seus exércitos, eles partiram para socorrer Alepo. Com o avanço deles, Balduíno recuou e voltou a Antioquia em janeiro de 1125. O cronista árabe Ibn al-Qalanisi relata como isso fortaleceu a reputação de Bursuki. Por sua ação nobre, il-Bursuki ganhou grande renome. Ao entrar em Alepo, governou com justiça e protegeu seu povo. Fez de tudo para proteger a cidade e afastar o inimigo. Agora governante de Mossul e Alepo, Bursuki recebeu o apoio do sultão em Bagdá e Todiquim de Damasco submeteu-se a ele como vassalo. Bursuki tornou-se o príncipe muçulmano mais poderoso do norte da Síria e preparava-se para atacar o rei Balduíno. Em maio, Bursuki e Todiquim invadiram as terras dos cruzados. Eles saquearam e capturaram o forte de Kefarteb no Principado de Antioquia e cercaram Zardana. O rei Balduíno respondeu prontamente, reunindo o exército de Jerusalém e os cavaleiros de Edessa liderados por Jocelino. Balduíno liderou os cruzados a Zardana. Com isso, Bursuki recuou e foi atacar o castelo cruzado de Azaz. Balduíno o seguiu. E lá, em 11 de junho de 1125, os cruzados e os turcos se enfrentaram em uma das batalhas mais ferozes da história das cruzadas. Os cruzados eram menos numerosos. Bursuki e Todiquim, confiantes na vantagem numérica, atacaram diretamente. Balduíno e Jocelyn reagiram, uma retirada fingida atraída pela artimanha. Os turcos perseguiram e, em um local previamente planejado, os cruzados deram a volta e atacaram. Fouquer de Chartres relata o momento. Nosso rei, vendo isso, não hesitou. Com oração e o sinal da cruz gritou: Deus, ajuda-nos! Ao som das trombetas. Ele atacou os turcos e ordenou que seus homens fizessem o mesmo, mas eles não ousaram começar a batalha até que o rei ordenasse. Os turcos, na verdade, a princípio resistiram bravamente. Então, pela vontade do Criador, eles definharam em desespero e se confundiram diante da carnificina. Quem pôde, fugiu e se dispersou. O cronista muçulmano Ibn al-Qalanisi também relata a batalha entre os dois exércitos. O exército muçulmano foi derrotado e disperso, sofrendo grandes perdas e prisioneiros. As forças muçulmanas fugiram em desordem, perseguidas pelos cruzados que tomaram sua bagagem. A batalha foi uma vitória decisiva para os cristãos.
Após coletar o saque, o rei Balduíno reuniu fundos para resgatar sua filha e o filho de Jocelyn. A princesa Joveta e o jovem Jocelyn foram reunidos com suas famílias. Bursuqi fugiu para Mossul, onde seu prestígio desmoronou. Um ano depois, Bursuqi foi morto a facadas na grande mesquita de Mossul pela notória Ordem dos Assassinos. O rei Balduíno ficou como a potência dominante no norte da Síria. Em Jerusalém, a família real finalmente se reuniu. Deve ter sido um grande alívio para a rainha Mórfia, que primeiro suportou a perda do marido e depois da filha. Balduíno e Mórfia seguiram juntos como governantes e cônjuges, fiéis até o fim. Durante seu mandato, os Estados Cruzados prosperaram e cresceram em poder. Todos conhecem as vitórias de Ricardo Coração de Leão sobre Saladino em Arsuf e Jaffa. Poucos ouviram falar de uma de suas campanhas mais brilhantes, que ajudou a garantir o controle cristão da costa da Terra Santa por um século. O número 4 é a guerra de Ricardo Coração de Leão para capturar a ilha de Chipre do rebelde bizantino Isaac Comneno. Em 1189, enquanto cruzados sitiavam Acre na Terra Santa, Ricardo Coração de Leão, filho de Henrique II da Inglaterra, preparava-se para a cruzada. Ricardo, homem culto, articulado, talentoso em música e poesia, também era guerreiro e excelente comandante ao assumir o trono da Inglaterra. Aos 32 anos, ele alcançava o auge, sendo um conquistador eficaz desde a adolescência. Ricardo, alto, de cabelos dourados avermelhados e olhos azuis, liderava na linha de frente, cavalgando com seus leais soldados no perigo. Coração de Leão era uma força notável. Após coroado, Ricardo iniciou os preparativos para a cruzada. Ele era um cristão fervoroso e sentia-se obrigado, como rei, a resgatar os lugares sagrados no Oriente. Ele também seguia os ideais poéticos de sua época, que viam a cruzada como maior expressão de bravura. Além dos fundos arrecadados com o dízimo de Saladino, Ricardo comprometeu sua riqueza pessoal com a cruzada. Ele vendeu muitas de suas propriedades para financiar seu tesouro de guerra. Com isso, Ricardo reuniu uma imensa frota e um exército. Sua eficiência e eficácia demonstraram fortes habilidades administrativas. As habilidades de Ricardo como organizador e planejador foram essenciais para seu sucesso, mais que seu valor pessoal. Este governante era tão confortável liderando o exército quanto na administração. Enquanto isso, Filipe II, rei da França, era muito diferente de Ricardo. Aos 25 anos, Filipe era franzino, doentio, cego de um olho e muito ciumento de Ricardo, seu vassalo em teoria. Apesar dessas limitações, Filipe era um homem calculista e astuto, sem escrúpulos na busca de seus interesses e obsessivamente comprometido com a vitória de sua linhagem capetiana sobre os Plantagenetas. Filipe, diferente de Ricardo, não tinha motivação religiosa para a cruzada, mas foi pressionado a participar pelo contexto da época. Por toda a Europa, sua organização foi feita de forma pouco empenhada e a força que ele reuniu era mal financiada. Filipe não tinha a lealdade de Ricardo e seu controle sobre os vassalos era sempre frágil. Ricardo e Filipe partiram em julho de 1190 rumo ao Oriente com suas tropas de navio, parando na Sicília antes de chegar à Terra Santa. Aqui, as tensões cresceram entre Ricardo e Tancredo, líder da ilha. Tancredo assumiu o trono após a morte do rei Guilherme II da Sicília, ex-marido da irmã do rei Ricardo, Joana. Tancredo mantinha Joana presa, mas Ricardo exigiu sua liberdade e o dote completo. Tancredo resistiu inicialmente, mas Ricardo logo derrotou suas forças e resgatou Joana. A partir daí, Joana passou a acompanhar Ricardo na cruzada. Diferente dos outros irmãos, Ricardo era próximo de Joana, ambos com personalidades parecidas. Coração de Leão, amante de música, poesia e cavalos, somou o dote da irmã ao seu tesouro de guerra já robusto. Em março de 1191, Filipe viajou de navio à Terra Santa, mas Ricardo permaneceu para encontrar sua mãe, Leonor, que chegou à Sicília com a filha do rei de Navarra, Baranguela.
A princesa espanhola seria noiva de Ricardo Coração de Leão, que a recebeu com pompa. Em 10 de abril, Ricardo partiu com sua frota para a Terra Santa. A passagem de Ricardo foi dificultada por uma tempestade, desviando e naufragando vários navios na costa de Chipre. Chipre, conhecida por vinhedos e cedros, foi por muito tempo posse do Império Bizantino. 5 anos antes, Isaac Ducas Comneno, um rebelde da família imperial, tomou o controle da ilha, declarando-se o legítimo imperador de Bizâncio para manter seu domínio em desafio ao imperador. Em Constantinopla, Isaac aliou-se a Saladino ao saber do naufrágio de navios do Coração de Leão, enviando homens para saquear os destroços e capturar sobreviventes. Um navio chamou a atenção de Isaac, o Real, que levava a irmã de Ricardo e sua futura esposa. Essa embarcação não naufragou, apenas desviou da rota como outras, ancorando em 24 de abril na costa sul de Chipre, perto de Limassol. Isaac sabia que, ao capturar a irmã do rei e sua noiva, teria uma poderosa ferramenta para controlar Coração de Leão. Imediatamente ele enviou mensageiros até o navio ancorado, pedindo para que as damas desembarcassem e viessem para a terra firme. Joana e Berenguela, como ilustres convidadas, não se deixaram enganar e recusaram firmemente. Em 5 de maio, Ricardo ficou aliviado ao ver Berenguela e Joana seguras, mas se enfureceu ao saber que Isaac prendeu alguns de seus homens. Ele enviou um mensageiro ao imperador exigindo a libertação de seus homens e o saque, mas Isaac recusou. Ele fortaleceu Limassol, reuniu o exército e se preparou para a guerra. Ricardo invadiu Chipre em uma das operações mais notáveis da Idade Média. Isaac esvaziou Limassol de tudo que pudesse ser movido, como portas, móveis, bancos, baús e pedras para fortificar a praia. Isaac colocou seu exército em posição defensiva. Atrás das defesas improvisadas, Ricardo e seus homens não se intimidaram e remaram até a praia em pequenos barcos. O Coração de Leão e suas tropas saltaram na areia. Arqueiros de Isaac atiraram flechas enquanto Ricardo liderava o ataque às tropas inimigas. Com a fúria do Coração de Leão, os homens de Isaac fugiram. Ricardo entrou em Limassol, onde seus homens acharam muito vinho, carne e grãos. Isaac recuou e montou acampamento a cerca de 8 quilômetros da cidade. Ele declarou sua intenção de lutar no dia seguinte e então se preparou para dormir à noite. Ricardo descarregou seus cavalos e os exercitou à luz da lua, enquanto seus batedores vigiavam Isaac. Ao acordar na manhã seguinte, Isaac encontrou seu acampamento totalmente cercado. Ricardo atacou e derrotou as forças de Isaac, que quase não conseguiu escapar. De pijama, Ricardo pegou o estandarte, o tesouro e os cavalos do inimigo. A vitória fez vários aristocratas locais se submeterem ao Coração de Leão. Em 11 de maio, com seu apoio diminuindo, Isaac pediu paz. No mesmo dia, Ricardo recebeu a visita dos comandantes do cerco de Acre, Godofredo e Guy de Lusignan, duque da Aquitânia. Ricardo tinha obrigações com os Lusignan, seus vassalos, e por isso ofereceu apoio. Quando os irmãos pediram seu apoio à reivindicação de Guy ao trono de Jerusalém, os Lusignan ficaram com o grupo de Ricardo para um evento importante em 12 de maio na Capela de São Jorge, em Limassol. Ricardo casou-se com a princesa Berenguela. Os cruzados celebraram seu jovem rei e sua bela noiva espanhola, que pareciam bem felizes neste início de casamento. O bispo normando João de Évora coroou Berenguela rainha da Inglaterra, marcando o triunfo da conquista de Limassol. Isaac se apresentou a Ricardo para confirmar a paz, mas Ricardo sabia por seus espiões que era uma artimanha. O aspirante a imperador apenas ganhava tempo e analisava os planos de Coração de Leão. Após o almoço, Isaac saiu furtivamente do acampamento. Ricardo apenas sorriu ao ouvir a notícia. Agora tinha sua desculpa para conquistar Chipre. Ricardo entregou parte do exército a Guy de Lusignan e mandou que perseguisse Isaac.
O rei dividiu o restante de suas forças em 2 esquadrões navais, que circularam a ilha, tomando fortalezas costeiras e navios inimigos. Após completar esse circuito, Ricardo retornou com suas tropas para Limassol. Aqui, ele se encontrou com Guy, que não havia capturado Isaac, mas havia conquistado a lealdade de mais proprietários de terras da ilha. Isaac recuou com suas tropas para os castelos do norte, nas montanhas Bufavento, Cantara e São Hilarion. Isaac queria esperar, mas Ricardo o convenceu. Ricardo, coração de leão, precisava seguir para a Terra Santa, e após sua partida, Isaac poderia voltar das montanhas e recuperar o controle de Chipre. Plano improvável, na melhor das hipóteses. No entanto, quando Isaac soube que Ricardo havia tomado o castelo costeiro de Carínia junto com a própria filha de Isaac, o pseudo-imperador perdeu toda a vontade de resistir. Ele se rendeu totalmente, apenas pediu para não ser preso. Ricardo, acorrentado, aceitou os termos e encomendou algemas de prata para o adversário derrotado. A filha de Isaac ficou sob a custódia da rainha Berenguela e da senhora Joana. Até 1º de junho, toda a ilha de Chipre era de Ricardo Coração de Leão. Sua conquista de Chipre é vista por vezes como prelúdio distrativo da ação principal. Mas, na verdade, foi uma das conquistas mais importantes da Terceira Cruzada. Chipre era uma ilha rica e estrategicamente posicionada bem próxima à costa da Síria-Palestina. A posse da ilha era uma valiosa fonte de suprimentos e um ponto ideal para futuras cruzadas. Após vencer, Ricardo usou Chipre para abastecer os cruzados que cercavam Acre com comida e cavalos. Chipre teria papel similar durante o resto das cruzadas e permaneceria sob domínio da cristandade latina por 4 séculos. A campanha em Chipre destaca o brilhantismo de Ricardo como general, já que o terreno montanhoso dificultava sua conquista. Como John Gillingham destaca, a operação foi planejada e executada metodicamente, garantindo uma base crucial de suprimentos para a cruzada. Ricardo partiu para se unir aos guerreiros cristãos no cerco de Acre. Batalha de Hattin em 1187, maior vitória muçulmana nas cruzadas. No entanto, outra batalha travada entre os Aiúbidas do Egito e São Luís, 9 rei da França, teve consequências de longo prazo ainda maiores. O número 3 vai nos levar diretamente ao Egito. A Batalha de Mansoura, em 1250, foi uma das últimas grandes batalhas das cruzadas na Terra Santa. Em 1244, o reino cruzado perdeu Jerusalém pela segunda vez. Naquele ano, os turcos quarasmianos atacaram, queimaram e destruíram a cidade santa, massacrando os habitantes e deixando-a quase totalmente arrasada. A notícia da destruição de Jerusalém se espalhou pelo Ocidente, onde os cristãos reagiram com horror. O rei da França, Luís IX, ficou particularmente perturbado com os relatos. Profundamente piedoso, o rei Luís fez votos em 1244 de liderar uma cruzada para resgatar Jerusalém. Luís já era amplamente visto como um rei justo e íntegro, que levava a sério suas obrigações com Deus e seus súditos. Como rei cristão, ele via as cruzadas como um de seus deveres mais importantes. Depois de muita preparação, Luís e sua frota partiram para a Terra Santa em 1248. Seu exército, com cerca de 15.000 homens e 2.500 cavaleiros, reuniu-se na ilha de Chipre, sob controle cristão. Aqui, eles se prepararam para o primeiro objetivo, Egito. Desde o fim da Terceira Cruzada, ficou acordado que qualquer exército cruzado que quisesse garantir Jerusalém deveria primeiro conquistar e controlar o riquíssimo Egito, que era o centro de poder dos muçulmanos aiúbidas que dominavam a região. A frota de Luís partiu de Chipre em maio de 1249. No início de junho, eles chegaram à cidade costeira de Damieta, portal de entrada do Egito. O sultão Aiúbida Assali
estava determinado a resistir ao desembarque de Luís, mas o exército francês rapidamente capturou Damietta. No dia 6 de junho, Luís e seu exército ocuparam Damietta, que agora serviria como base para conduzirem operações no Egito. Assali recuou com suas forças pelo Nilo até a fortificada Mansoura. Em Damietta, os cruzados fizeram um conselho para decidir seu próximo passo. Imediatamente houve fortes desentendimentos. Roberto, conde de Artois e irmão de Luís, defendeu o avanço imediato. Sobre Cairo, a capital do Egito e o coração do Império Aiúbida, Roberto insistiu que a melhor maneira de matar uma cobra era esmagar sua cabeça. Só conquistando o Cairo eles poderiam destruir os Aiúbidas. Os demais lordes do Conselho de Guerra de Luís discordaram muito. O Cairo ficava no centro do Egito, e atacá-lo exigia que o exército cruzado marchasse uma longa distância rio Nilo acima. Isso os afastaria da frota, sua fonte de suprimentos, e os deixaria vulneráveis a serem isolados da costa pelas forças muçulmanas. Por outro lado, os outros senhores argumentaram que eles deveriam atacar a cidade costeira de Alexandria, que era um dos portos mais importantes do Egito. Cristãos com navios superiores dominavam os mares e as frotas cruzadas de Chipre podiam apoiar facilmente um ataque a Alexandria. Os cruzados poderiam manter Damietta e Alexandria por tempo indeterminado, privando os aiúbidas de seus portos comerciais mais importantes, e isso enfraqueceria muito os aiúbidas e os tornaria menos capazes de controlar Jerusalém. Roberto argumentou fortemente contra essa estratégia, achando-a cautelosa demais e ineficaz. Luís concordou com seu irmão e rejeitou o conselho de seus outros conselheiros. O mais importante para Luís era que ele via a rápida queda de Damietta como um sinal de Deus de que ele abençoaria a cruzada. Para Luís, era hora de dar um ousado salto de fé. Ele ordenou que seus cavaleiros se preparassem para avançar para o sul. Em 20 de novembro, os cruzados iniciaram sua lenta marcha pelo Nilo. Luís cuidou de manter suas linhas de suprimento com Damietta. Após um mês, eles chegaram perto da bem defendida Mansoura. O medo se espalhava pelo Egito devido ao sultão. Assali morreu e seu herdeiro estava distante na Síria. Para manter a ordem durante a viagem do novo sultão ao Egito, o emir Fakir al-Din liderou as forças aiúbidas em Mansoura e se preparou para resistir ao ataque de Luís. Finalmente, os cristãos chegaram à margem do Nilo em frente a Mansoura. Eles acamparam em uma faixa de terra entre o Nilo e um afluente chamado Bahr al-Sayr. Em 7 de fevereiro de 1250 locais indicaram aos cruzados um ponto seguro para atravessar, e em 8 de fevereiro, cavaleiros franceses começaram a cruzar o rio. As forças avançadas, lideradas pelo conde Roberto de Artois e reforçadas por templários, hospitalários e cavaleiros ingleses sob Guilherme Longespee, foram as primeiras a atravessar. Roberto ordenou garantir a cabeça de ponte e aguardar o restante do exército. Roberto rapidamente liderou suas forças em um ataque ao acampamento muçulmano diante de Mansoura. O ataque pegou os muçulmanos de surpresa e Fakr al-Din foi morto durante o combate. Em pânico, as forças egípcias recuaram para Mansoura. Animado com o sucesso, Roberto tentou aproveitar a vantagem e perseguiu as tropas aiúbidas para capturar logo a cidade. Mesmo assim, a sorte de Roberto terminou. Apesar da morte do comandante, as forças egípcias se reagruparam sob o mameluco Babars, que liderou um contra-ataque nas ruas de Mansoura. A cavalaria de Roberto não conseguiu agir eficazmente, o conde Roberto morreu em combate, e sua tropa foi quase toda aniquilada.
Enquanto isso, o rei Luís IX e sua cavalaria cruzaram o Bahr al-Sahir e viram que sua força de avanço fora destruída. Com o rio Nilo atrás, os cruzados enfrentavam um exército aiúbida confiante e pronto para a batalha diante de Mansura. Os mamelucos logo lideraram as tropas muçulmanas contra o exército de Luís. Os cruzados estavam em uma situação difícil com o Nilo atrás deles, não podiam recuar. A tática de Luís era forçar uma marcha em direção a uma posição diretamente oposta ao antigo acampamento cristão. Do outro lado do rio, onde ele aguardava reforços da infantaria e dos besteiros, ainda do outro lado, porém, a pressão do ataque inimigo era intensa e, em alguns pontos, a cavalaria cruzada se dividiu em escaramuças fragmentadas, com as flechas dos muçulmanos devastando especialmente os cristãos. A luta durou o dia inteiro, desgastando as forças cruzadas. O exército aiúbida recebia reforços constantes de Mansura, e Luís nunca pôde lançar uma carga de cavalaria. Mesmo em circunstâncias desesperadoras, os cruzados lutaram com coragem. Ao final do dia, Luís conseguiu receber reforços do outro lado do rio. Arqueiros cristãos deram fogo de cobertura e a cavalaria de Luís, mesmo enfraquecida, não foi destruída. A vitória, no entanto, ficou com os aiúbidas, que se retiraram para Mansura confiantes e bem posicionados. O acesso a Cairo seguia totalmente bloqueado aos cruzados. A vitória muçulmana na Batalha de Mansura revelou a fraqueza na estratégia de Luís IX. O rei levou seu exército a um beco sem saída que poderia virar uma armadilha mortal. O ataque fracassado de Roberto de Artois a Mansura é frequentemente apontado como causa da derrota. A imprudência do conde provavelmente não mudou os problemas principais da situação. Ao final, as tropas de Luís, longe de sua base em Damieta, enfrentavam um grande exército inimigo bem posicionado para defender Mansura. As preocupações dos que se opuseram ao conde Roberto no primeiro conselho em Damieta pareciam estar corretas. Os mongóis tiveram exércitos poderosos, mas o que ocorreu ao enfrentarem os mamelucos, grandes guerreiros do Islã na Idade Média? Na segunda batalha, o brilhante mameluco Baibars enfrenta invasores mongóis na Batalha de Ain Jalut, em 1260, 30 anos após a morte de Gengis Khan. Os mongóis são uma das maiores potências mundiais. Com arqueiros montados velozes e grandes exércitos, eles venceram quase todas as forças em seu caminho. Möngke Khan, neto de Gengis, encarregou o irmão Hulu de subjugar os inimigos ocidentais do império. No século XIII, os mongóis avançaram significativamente sobre o mundo islâmico. Em 1258, Hulagu aniquilou Bagdá, sede dos califas abássidas. Em seguida, entrou na Síria e subjugou Alepo e Damasco. Agora, ele só precisava vencer os mamelucos que controlavam o Egito. Ele enviou um mensageiro a Qatus, sultão do Egito, dizendo: "Conquistamos grandes áreas e massacramos todos. Fortalezas e exércitos não vão nos deter." Qatus respondeu decapitando os enviados mongóis e exibindo suas cabeças nos portões do Cairo, mas a morte de Möngke impediu Hulagu de responder imediatamente. Hulagu deixou o levante rumo à Mongólia para participar das disputas políticas após a morte do grande Khan. Enquanto isso, Qatus aproveitou a oportunidade para invadir os territórios mongóis na Síria, mas os mongóis finalmente responderam. Kitbuka, tenente de Hulagu, soube que o exército de Qutuz era ao menos o dobro do seu. Ainda assim, Kitbuka avançou contra os mamelucos com cerca de 20.000 soldados. Kitbuka cruzou o rio Jordão e entrou no vale de Ain Jalut,
tradicionalmente conhecido como palco da batalha entre Davi e Golias. A batalha foi em 3 de setembro de 1260. Os mamelucos, além da vantagem numérica, conheciam melhor o território. Catuz ocultou grande parte do exército nas montanhas e enviou uma força avançada liderada pelo comandante Baibars para escaramuçar com os mongóis e tentar atraí-los para uma armadilha. No começo, os combates foram restritos a ataques e retiradas, com arqueiros montados de ambos os lados trocando flechas. Os combates seguiram por um tempo sem vantagem clara para nenhum lado. Finalmente, os mongóis lançaram um ataque pesado. Era exatamente isso que Baibars queria. Baibars realizou uma retirada fingida para atrair os mongóis à perseguição de sua cavalaria. Os mongóis caíram na armadilha e Baibars correu para as colinas atraindo-os. Finalmente, Baibars tinha seus inimigos onde queria. De repente, o resto das forças de Catuz apareceu. Os mongóis ficaram cercados e enfrentaram todo o exército mameluco. Apesar dessa situação desastrosa, os mongóis lutaram ferozmente para romper o cerco. A vanguarda de Kitibuka avançou para enfrentar o corpo principal mameluco, enquanto a segunda linha dos mongóis girou à direita para esmagar a ala esquerda dos mamelucos. De longe, Catuz observava a batalha com sua força pessoal. Ao ver os mongóis esmagando sua ala esquerda, o sultão tirou o capacete para que todos vissem seu rosto. "Ó meu Islã!" gritou ele. Ele enviou a ala direita para apoiar a esquerda em colapso. O sultão lutou horas para recuperar seu lado esquerdo. Os mongóis foram repelidos e o lado esquerdo dos mamelucos restaurado. Catuz enviou reservas para reforçar suas alas distantes e fortalecer esses pontos vulneráveis. Em menor número e exaustos, a posição dos mongóis agora era crítica. Liderando com sua guarda pessoal, Catuz lançou o ataque geral final. Os mongóis lutaram com ânimo, mas foram vencidos pela superioridade numérica dos mamelucos. Enquanto a força principal empurrava os mongóis, as alas direita e esquerda dos mamelucos avançaram para flanqueá-los. Nesse momento crítico, Kitibuka morreu e os mongóis se dispersaram e fugiram. As baixas mongóis foram entre 5 e 10 mil homens. Catuz, Baibars e os mamelucos tiveram vitória retumbante. A vitória mameluca em Ain Jalut se deveu à vantagem numérica de Catuz e ao uso eficiente do terreno. Baibars foi fundamental ao atrair o exército mongol para uma armadilha mortal. Ain Jalut consolidou os mamelucos como principal potência muçulmana. Após os abássidas serem derrubados pelos mongóis, os mamelucos impediram a expansão mongol e se tornaram defensores do Islã. Conflitos internos no Império Mongol impediram os mongóis de reagir à humilhação em Ain Jalut. A crise de sucessão na Mongólia fez Hulagu se afastar e deixou Kitibuka com forças insuficientes para terminar a conquista da Síria e do Egito. Em 5 anos, a guerra civil iria fraturar irremediavelmente o enorme Império Mongol. Um mês após vencerem Ain Jalut, Catuz foi morto por um assassino durante uma expedição de caça. Na época, muitos suspeitavam do envolvimento de Baibars, suspeita que persiste até hoje. Sem dúvida, ele foi o maior beneficiado com a morte de Catuz. Ele se tornou sultão do Egito em outubro de 1260, coroando uma carreira militar brilhante. Na batalha final, retornaremos ao início da Idade Média na Espanha. Os árabes omíadas conquistaram quase toda a península, exceto um pequeno reino no noroeste sob comando do rebelde cristão Pelaio. Em 722, o príncipe Pelaio e seus guerreiros enfrentaram invasores omíadas. A Batalha de Covadonga, em primeiro lugar, marcou a história da Espanha. O status legal dos conquistados era determinado pela religião. Segundo a lei islâmica, cristãos e judeus eram vistos como povos do livro, que receberam revelação divina por escritos sagrados. Esses dois grupos não eram obrigados a se converter. Em troca,
eram obrigados a se submeter ao domínio omíada e pagar um imposto de capitulação conhecido como jizya às autoridades muçulmanas. Quem capitulava costumava manter suas terras, enquanto os subjugados à força perdiam propriedades e podiam virar escravos. Terras confiscadas e propriedades da igreja e do Estado eram divididas entre a elite muçulmana, com um quinto reservado ao califa. Cristãos sob domínio muçulmano adotaram costumes árabes e foram chamados de moçárabes, ou seja, semelhantes aos árabes. Havia comunidades moçárabes em Toledo, Córdoba, Sevilha, Mérida e outras cidades. Eram governados por bispos que respondiam aos administradores muçulmanos. Com o tempo, muitos cristãos e judeus se converteram ao islamismo, isentando seus filhos do imposto jizya. As autoridades muçulmanas geralmente não se entusiasmavam com conversões. Escravos podiam conquistar liberdade ao se converterem. Por muito tempo, os descendentes dos convertidos foram desprezados pela classe original dos conquistadores árabes. Durante anos, só descendentes dos primeiros colonizadores muçulmanos podiam ocupar os cargos mais altos na sociedade e governo. Nesse início, os omíadas da Espanha começaram a entrar na França. Na época, a França era governada pela decadente dinastia merovingia, que logo seria substituída pelos carolíngios sob Carlos Martel. Em 717, os muçulmanos controlavam Barcelona, facilitando invasões pelos Pirineus. Em 720, Narbona foi tomada pelos omíadas. Depois, os muçulmanos avançaram até Toulouse, mas em 721 foram derrotados por Odo, duque da Aquitânia. 4 anos depois, muçulmanos tomaram Carcassona e saquearam a Borgonha. Desde Tarique e Mussa, guarnições muçulmanas mantinham fortalezas no alto da Península Ibérica. No entanto, nas áreas remotas dos Pirineus Centrais, o domínio omíada mal conseguia entrar entre os rochedos onde se reuniam os rebeldes cristãos do noroeste. Visigodos e montanheses da Cantábria e Galícia fugiam da dominação omíada. Esses guerreiros duros e resilientes lançaram as bases para o reino das Astúrias e a futura reconquista da Espanha. O primeiro líder dessa resistência cristã foi um nobre visigodo chamado Palaio. As poucas fontes antigas sobre sua vida mostram que ele é uma figura de origem obscura e supostamente sobrinho neto do rei Rodrigo. Relatos posteriores disseram que ele nasceu da casa real, mas isso pode ter sido uma forma de legitimar o reino das Astúrias como sucessor da monarquia visigoda. Palaio provavelmente era um nobre motivado e ousado que liderou uma rebelião e reuniu guerreiros cristãos para sua causa. O relato da revolta de Palaio nos chega por uma fonte tardia, a Crônica de Afonso III do século IX. A crônica descreve Palaio como o portador da espada dos reis visigodos. Palaio, como muitos nobres visigodos, aparentemente se submeteu a Munuza, tenente de Tarique e governador de Guion. Munuza se interessou pela irmã de Palaio e por isso enviou-o a Córdoba em missão diplomática. Depois que Palaio partiu nessa viagem, Munuza tomou a irmã de Palaio como uma de suas esposas. Quando Palaio soube disso, ficou furioso. Imediatamente, ele renunciou à sua submissão aos omíadas, reuniu um grupo de rebeldes ao seu redor e partiu para as montanhas para iniciar uma resistência. Como a história vem de um relato posterior, não pode ser confirmada nem descartada totalmente. Os historiadores frequentemente observam que essa história parece boa demais para ser verdade e, se não for totalmente lendária, pode conter embelezamentos posteriores. Por outro lado, se descobríssemos que a história é real, não seria a primeira lenda a nos surpreender por ser verdadeira. A história confirma que, após a conquista árabe, Palaio liderou uma rebelião cristã nas montanhas da Astúrias
e os omíadas tentaram reprimi-lo. O emir enviou uma expedição ao norte, comandada pelo general Alcama e pelo bispo Alpas de Sevilha, visigodo que traiu Roderico na Batalha de Guadalete. A crônica de Afonso III fornece detalhes do encontro, embora nossa compreensão da batalha que se seguiu permaneça obscura. Palaio e suas forças se posicionaram numa caverna no Monte Alceva, onde foram cercados pelo exército muçulmano. Alcama mandou o bispo Opas negociar com Palaio. Opas pediu que Palaio se rendesse, prometendo grandes riquezas se ele aceitasse os omíadas. Peleu recusou. Alcama atacou os homens de Palaio, iniciando a batalha ali, entre desfiladeiros e penhascos. Os montanheses cristãos venceram os muçulmanos e escaparam pelo terreno difícil. Os homens de Palaio os perseguiram, matando vários. Muitos soldados de Alcama morreram em avalanche ou afogados no rio. O próprio Alcama foi morto e o bispo Alpas foi capturado. O Nusa abandonou seus fortes nas Astúrias e o domínio de Palaio foi confirmado na região. Ele criou um santuário para a Virgem Maria em Covadonha, onde há uma igreja dedicada a ela até hoje. Este é nosso relato mais detalhado da Batalha de Covadonha, vencida por Palaio em 722. Os detalhes da batalha chegam até nós por uma fonte posterior, a Crônica de Afonso III. No entanto, os detalhes dos acontecimentos, uma rebelião cristã nas montanhas da Cantábria, liderada por Palaio e que fundou o Reino de Astúrias, é confirmada por uma carta de 812 pela Crônica Profética de 883 e fontes muçulmanas. Ibn Hayyan relata que os cristãos da Espanha só resistiram aos omíadas após serem incitados por um bárbaro chamado Palai, que fugiu com seus seguidores para uma montanha, vivendo de mel selvagem. Isa ibn Ahmad al-Hassi traz relato semelhante, assim como outros autores muçulmanos. Historiadores muçulmanos minimizam a vitória de Palaio em Copodonia, dizendo apenas que suas tropas tiveram dificuldade nas montanhas. Eles partiram, deixando Palaio e seus homens no controle da região. Um cronista muçulmano descarta a rebelião de Palaio como insignificante, escrevendo: "O que são 30 bárbaros empoleirados em uma rocha? Eles inevitavelmente devem morrer." Hoje esse desprezo parece tolo. Palaio não só sobreviveria, mas seu reino se expandiria e expulsaria totalmente os muçulmanos da Espanha. Mesmo assim, entendemos por que os cronistas muçulmanos do início desprezavam esses cristãos rebeldes. Os emires omíadas de Córdoba pouco se importavam com o pequeno principado cristão nas montanhas do norte. A vitória de Pelágio em Covadonga foi um revés menor. Só no fim do século VIII os muçulmanos dominavam. A Espanha era vasta e os herdeiros de Pelágio nas Astúrias pareciam insignificantes. A leste das terras de Pelágio, um duque, Pedro, governava a Cantábria. Seu filho Afonso casou-se com a filha de Pelágio, Hermesinda, unindo os dois reinos. A guerra civil entre os omíadas levou os berberes a abandonarem as planícies do norte em 741. Assim, o genro de Pelágio, Afonso I das Astúrias, avançou ao sul até Gória. Em 754, Afonso conquistou todas as cidades deixadas pelos berberes nas planícies do Douro, chegando ao sul até Salamanca, Ávila e Segóvia, e ao leste até Miranda de Ebro. Afonso temia não conseguir manter as cidades em caso de contra-ataque muçulmano. Ele devastou a região, queimou todas as fortificações e levou os cristãos locais para seu domínio ao norte. Assim, Afonso deixou ao sul de seu território centenas de milhas quadradas devastadas. Por séculos, o Vale do Douro permaneceria como uma terra de ninguém, dividindo os domínios cristãos e muçulmanos. Apoie meu trabalho tornando-se meu apoiador no Patreon, onde eu posto bastidores, conteúdo extra e muito mais. Acesse o Real Crusades History no Patreon pelo link na tela ou na descrição abaixo. Veja nosso vídeo sobre a Rainha Isabel da Espanha e a conquista de Granada em 1492, clique no link na tela.
Veja também nosso vídeo sobre a Rainha Isabel no link na descrição.